Bom dia, gente, tudo bem? Bem-vindos aqui à nossa 12ª aula da disciplina de Administração de Recursos Humanos 2. Vamos soltar a nossa vinheta, vamos lá. Legal, moçada, como a gente já tinha visto aí anteriormente, né? Na última aula a gente já começou a falar sobre a gestão, na verdade, de ambiência, que é um aspecto extremamente importante para qualquer gestor, porque ali a gente vai sentindo o termômetro de como está a organização, tá certo? E o que a gente ficou para ver hoje é exatamente isso. Nós entendemos o conceito de gestão de clima, gestão de cultura, como esses dois conceitos, na verdade, andam sempre entrelaçados, ok? Mas são diferentes nos seus enfoques. E vimos que a pesquisa de clima é uma grande ferramenta para o gestor. E hoje a gente vai entender como a gente constrói essa pesquisa, tá certo? Então, o que é importante? Primeiro, né? Se eu vou construir uma pesquisa, o que eu devo sondar dentro da minha empresa? Então existem, na verdade, 10 dimensões que são diretrizes, vamos pensar assim, onde a gente tem que olhar e fazer as perguntas certas, tá certo? Então, quais são essas dimensões para a gente abranger toda a nossa organização, tá? Vamos lá, aqui estão elas. As 10 categorias mais frequentes, na verdade, em que a gente vai fazendo pesquisa e coloca isso dentro da pesquisa de clima, faz as perguntas necessárias, são recompensas e benefícios, a questão, né, como é que está o salário, como é que estão os benefícios, as relações interpessoais, a autonomia, a estrutura e a organização do trabalho, os aspectos da liderança. Então é importante ver como é que está essa relação entre líderes e liderados dentro da organização, tá certo? As condições de trabalho, o conformismo, e aí vocês vão entender o que é isso, eu vou entrar mais no detalhe em cima desse conceito, os padrões de desempenho, a imagem institucional e o desenvolvimento profissional. Então, essas 10 grandes diretrizes, na verdade, nos dão base para a gente construir efetivamente as perguntas necessárias na nossa pesquisa que nós vamos aplicar às pessoas que estão dentro da organização, ok? Então vamos entender cada uma dessas categorias um pouquinho mais no detalhe. Vamos lá. Primeira, recompensas e benefícios, tá certo? Vamos lá. O que é isso, né? Efetivamente, gente, salário, eu sempre falo para todo mundo, salário é a parte mais sensível do colaborador. Então a gente precisa ter um cuidado danado, até quando a gente for fazer pesquisa, gente. Por quê? Porque, via de regra, se você for falar só em salário, sempre a resposta é sempre abaixo da expectativa. Tá certo? Então, cuidado com esse item, com essa dimensão, mas tente explorar bem, né, o quê? O conjunto de dimensões relacionadas ao processo de contrapartidas e recompensas, tratando desses aspectos como salários, benefícios, assistência aos colaboradores, sejam esses tangíveis ou não, então você tem que mostrar, né, até o reconhecimento proporcionado por parte da instituição, inclusive o quanto este prevalece em relação às possíveis punições, além da justiça empregada na determinação de recompensas. Então, veja que esse é uma dimensão, né, de uma categoria que engloba muito mais do que simplesmente salário, tá certo? Então, é esse olhar que a gente precisa ter e fazer as perguntas certas. O que mais? Né? A próxima, vamos lá. Opa, desculpe, vamos lá. Então, começamos com recompensas e benefícios. Relações interpessoais. O que eu quero falar com relações interpessoais? Reúne as dimensões que tratam do relacionamento entre os ingredientes ou as pessoas que estão dentro da organização, tá certo? O que ocorre por meio de aspectos como harmonia, confiança, cooperação nas relações interpessoais. Então, tudo isso eu preciso sondar para ver se está andando como deveria, ok? Então, tenho que criar questões sobre isso. Tenho que fazer questões também sobre autonomia, né? Autonomia, o que é? O que compreende isso? Compreende as dimensões que facultam aos funcionários a tomada de decisão, certo? Sorry, gente, deixa eu voltar aqui. A tomada de decisão, a realização de atividades de forma independente, ou seja, sem consulta permanente dos superiores. Ademais, consideram os riscos de que tal autonomia provê os indivíduos e ainda a possível tolerância aos erros. Então,
Todos esses aspectos eu preciso sondar para ver se está indo de acordo com a nossa expectativa, porque você dá a chance das pessoas falarem, ok? Se tiver alguma incongruência aí, você já começa a achar um caminho de melhoria para a organização. Outro aspecto importante, né, outra categoria, estrutura e organização do trabalho. Características para a reunião daquelas dimensões que visam obter a percepção dos trabalhadores quanto à organização das atividades na instituição, o que ocorre por meio da utilização de padrões e procedimentos que contribuem para o alcance dos objetivos, considerando, sobretudo, que esses necessitam de clareza quando propostos. Então, é só para entender se realmente, né, a nossa estrutura e a nossa organização do trabalho estão congruentes para que aquela pessoa, naquela função, possa atingir os objetivos. Então, é esse olhar que eu preciso estar perguntando, tá? Nesse nível de detalhe. O que mais? Aspectos de liderança. Agrupam as dimensões que tratam da liderança, bem como as questões relativas a essa, como, por exemplo, estilos de liderança, suporte do líder, competência do líder, procedimentos do líder com relação aos liderados. É um pouco para a gente entender como é que funciona a relação entre líder e liderado, ok? O que mais? Condições de trabalho. Reunião das dimensões de clima organizacional que visam avaliar o que? As condições de trabalho disponíveis, sobretudo os recursos necessários, sejam eles de qualquer natureza, para atingir os objetivos estipulados pela empresa. Então, de novo, a gente volta naquela história, né, da questão das condições de trabalho. Eu preciso sondar isso para ver se as pessoas efetivamente têm condições de fazer as entregas que precisam, tá certo? O que mais? O conformismo. O que é isso, gente? Formado por aquelas dimensões relativas aos obstáculos existentes na empresa, os quais limitam a atuação dos colaboradores. São exemplos, regras e procedimentos que dificultam o alcance do objetivo individual e organizacional. Então, aqui eu quero entender um pouquinho, né, o quanto as pessoas, na verdade, bom, isso aqui é a regra do jogo, eu vou fazer desse jeito aqui, mas será que é o melhor jeito? Né? Será que as pessoas não pensam isso também e não precisam de um canal para expor? É exatamente aí que a gente precisa tocar nessa ferida, tá bom? O que mais? Padrões de desempenho. Enfoque no desempenho, isso compreende aquelas dimensões relacionadas às metas institucionais estipuladas, a necessidade de ser produtivo mediante a realização de bons trabalhos, bem como o quanto os colaboradores percebem o que deles é esperado. Então vejam, né? Eu quero entender exatamente isso. Quer dizer, eu tenho um desafio, né? Existe um padrão de desempenho esperado, né? Isso está de acordo com o quê? Com os trabalhos, as possibilidades e competências que aquela pessoa tem. Então eu preciso ir sondando. Veja como a gente vai olhando para coisas que estão muito mais, não estão tão na superfície, são um pouco mais por isso que a gente precisa, né? Como eu vou um pouquinho mais fundo nos questionamentos, que as pessoas se abram mesmo e falem a verdade, ok? Vamos lá, o que mais? A imagem institucional, isso aqui é importante também. Percepção dos colaboradores em relação ao prestígio da instituição da qual fazem parte, né? Tais dimensões são utilizadas quando a organização atua também na prestação de serviços direto aos clientes. Então eu preciso entender se existe, na verdade, né, uma pegada dentro da organização que induz as pessoas a se assumirem, vestirem realmente a camisa e falar, olha, eu faço parte disso, né? Essa sensação de pertencimento em relação àquela imagem que a gente projeta. O que mais? O desenvolvimento profissional, né? Outra dimensão importante. E a última, formado pelo conjunto de dimensões referentes às oportunidades de desenvolvimento profissional, ênfase nos treinamentos e capacitação, para posterior avanço profissional mediante possíveis promoções. Então, como é que as pessoas estão percebendo isso? Tá certo? Nós estamos fazendo treinamento, nós estamos desenvolvendo gente, as pessoas estão conscientes disso. Então, tudo isso precisa ser mensurado através da pesquisa, ok? Então, galera, o que é importante? Lembre-se, isso aqui eu só mostrei as dimensões onde a gente tem que elaborar as perguntas, ok? Mas eu tenho que, assim, quais são os passos para mim construir uma pesquisa de clima? Eu preciso planejar o instrumento, na verdade, como um todo, tá certo? Então, quais são as pessoas que vão participar disso, quem vai ficar responsável pelo quê durante esse processo, tá certo? Construir essas questões, quais os meios que eu vou, na verdade, disponibilizar para que as pessoas possam responder a esse questionamento, tá certo?
E aí o que acontece? As pessoas vão participar, eu preciso comunicar isso, né, envolver as pessoas antes de iniciar o processo, para que todo mundo já fique com uma expectativa legal, tá certo? Aí o que acontece? Fiz essa parte do processo, consegui, na verdade, colocar a pesquisa na mão das pessoas, as pessoas responderam. Agora eu preciso analisar e interpretar esses dados, tá certo? E aí o que acontece? Analisei, interpretei, começo a ver uma série de oportunidades de melhoria. Então, eu preciso fazer o quê? Agora, divulgar o resultado dessa pesquisa, tá certo? E aí o que acontece? O que eu vou apresentar como plano para justamente melhorar esse processo? Então, tudo isso, gente, tudo isso faz parte dessa dinâmica da construção da pesquisa de clima organizacional. Se eu não fizer isso, nenhuma etapa bem, em alguma etapa eu falhar, né, o que pode acontecer é o pior de tudo. As pessoas começarem a desacreditar nesse processo. E eu já vi isso acontecer em mais de uma empresa, gente. Então, isso é uma coisa assim, é uma ferramenta sensacional quando a gente utiliza bem. Se a gente utilizar mal, o efeito bumerangue volta para a gente mesmo, tá certo? Então, cuidado com isso. Agora eu quero mostrar para vocês, gente, de uma maneira muito prática. Aqui eu só relembrei e mostrei para vocês os aspectos importantes, na verdade, dessa construção. Agora vamos ver, na verdade, né, como é que funciona isso. Primeira coisa, o primeiro vídeo que eu vou mostrar para vocês é de uma empresa conhecida aqui de Fortaleza. Vamos lá. Nós fazemos parte de uma grande empresa que está sempre buscando melhorar suas práticas para continuar crescendo no mercado de alimentos. Estamos constantemente investindo em novas tecnologias de produção, ampliação da estrutura, melhoria dos processos, pesquisa e desenvolvimento de novos produtos. Tudo isso é muito importante, mas tem algo que é prioridade na M. Dias Branco: investir nas pessoas que compõem o nosso time. Por isso, um fator essencial para nós é cuidar do clima organizacional. Você sabe o que é isso? Não estamos falando de sol ou chuva, calor ou frio. Estamos falando da percepção que nós temos sobre a empresa, sobre as nossas relações com os nossos colegas de trabalho e gestores, sobre as oportunidades de crescimento e aprendizado, sobre a comunicação e até mesmo sobre a diversidade que temos em nosso time. Entender o clima organizacional significa entender as nossas necessidades, oportunidades e as questões que impactam o dia a dia dos nossos profissionais. E o mais importante, entender como cada um de nós pode contribuir para melhorar o nosso ambiente de trabalho. Aqui na M. Dias Branco, acreditamos que quando temos um bom clima organizacional, ou seja, um bom ambiente de trabalho, desempenhamos melhor as nossas atividades. Por isso, temos um programa de gestão do clima organizacional, chamado de Vamos Juntos. Uma das etapas mais importantes deste programa é a pesquisa de clima organizacional, em que todos temos a oportunidade de expressar nossas opiniões sobre diversos aspectos, como condições de trabalho, benefícios, comunicação com os líderes, relação com as demais áreas, entre outros aspectos. Para a pesquisa ser um sucesso, é importante lembrarmos de alguns pontos. 1. Cada colaborador deve responder um questionário, participando da pesquisa apenas uma vez. 2. É ideal escolher um lugar tranquilo para participar da pesquisa e responder com bastante atenção cada um dos tópicos. 3. Procure preencher a pesquisa sozinho, sem a interferência de ninguém. Devemos expressar exatamente o que pensamos. É importante lembrar que o nosso anonimato está garantido. Os questionários respondidos são enviados diretamente para a consultoria contratada, que é a responsável por fazer a leitura dos resultados, sem nenhuma interferência dos líderes ou do RH da M. Dias Branco. Com o resultado da pesquisa, vamos conhecer a opinião geral dos nossos colaboradores, pois será calculado um índice que mostra o nível de satisfação com o ambiente de trabalho. Assim, poderemos analisar os resultados e promover ações com o objetivo de fortalecer o nosso clima organizacional. Todos nós temos o papel de construção de um clima cada vez melhor, e participar da pesquisa de forma verdadeira e respeitosa é o primeiro passo. Por isso, toda opinião tem muito valor para nós. Todos somos importantes para juntos fortalecermos o ambiente de trabalho, para torná-lo cada vez mais agradável e propício ao alcance dos nossos objetivos estratégicos. E aí, vamos juntos? Contamos com você!
Legal, moçada. Então, o que a gente viu agora aqui? Um primeiro vídeo, na verdade, de apresentação da proposta para todo mundo. Quando você já está ali planejando, já tem mais ou menos uma ideia do que você vai perguntar, você começa a comunicar. E fala, olha, vai haver esse processo, como é que vocês vão fazer? Então esse vídeo é um vídeo que está dentro da estratégia, do planejamento, na parte de comunicação. Depois que a gente já elaborou as questões, as dimensões que a gente quer abranger com as perguntas, tal, então a gente vai começando a fazer um processo de comunicação, justamente como é que vai ser, para as pessoas saberem como vai ser esse processo, ok? Agora, quando você faz isso, gente, o que acontece? Você gera do outro lado, no colaborador, né, uma ansiedade sobre falar, bom, e o resultado disso? Porque ele vai participar, ele vai responder, ele vai abrir o coração dele, vai colocar lá coisas às vezes até meia complicadas, que ele vê na empresa. E aí? Né? As pessoas ficam esperando um retorno disso. Então aí, uma etapa importante também, que vocês nunca devem deixar de fazer, além dessa comunicação inicial bem feita, é mostrar o resultado. Aí eu trouxe agora um vídeo do Boticário, para vocês darem uma olhada, o Boticário apresentando os resultados dessa pesquisa para a turma deles, tá bom? Vamos dar uma olhadinha lá, vamos lá. Resultado Pesquisa de Clima 2010, Grupo Boticário. Uma foto retrata uma realidade, seja ela um lugar, um objeto ou pessoa. Muitas vezes só conseguimos captar detalhes, cores e formas que estão ao nosso alcance, aos nossos olhos, por meio de um retrato. Da mesma forma, a pesquisa de clima possibilita isso, que a empresa e as pessoas que fazem parte dela se vejam. O clima organizacional é a percepção coletiva que os colaboradores têm da empresa e também como cada um de nós reage a essa percepção. Por isso, a cada 2 anos é feita uma pesquisa para avaliar o nosso clima. O resultado deste estudo permite que, por meio da percepção dos colaboradores, o Grupo Boticário reconheça o que tem de bom e também enxergue o que pode ser ainda melhor. Dentre os objetivos da pesquisa de clima, podemos citar: identificar temas que contribuem ou prejudicam o engajamento dos colaboradores, identificar as condições de suporte organizacional, compreender as diferenças de percepção entre os colaboradores, comparar os resultados da pesquisa atual com a pesquisa passada e também com os mercados do Hay Group, ajudar a empresa a focar ações de melhoria. Mas como é feita a pesquisa de clima? A pesquisa de clima envolveu todos os colaboradores das empresas do grupo: o Boticário, Eudora, Novos Negócios, Aerofarma e Fundação O Boticário. A sua aplicação aconteceu em uma semana durante o mês de novembro de 2010. Com versões online e impressa, teve 2.490 questionários respondidos. Neste estudo, foram avaliadas 68 questões, sendo uma aberta. Vale lembrar que esta é a 3ª pesquisa seguindo a mesma metodologia. As outras 2 foram realizadas em 2006 e 2008. A Hay Group é a consultoria responsável pela pesquisa. Com cerca de 2.600 colaboradores trabalhando em 86 escritórios em 47 países. A Hay possui uma metodologia utilizada em mais de 8.000 organizações ao redor do mundo. Qual a importância da pesquisa? O retrato é um registro de um momento que, com o passar do tempo, pode ser revisto e comparado com uma nova realidade. É fonte de inspiração e reflexão e uma maneira de confirmar ou perceber o quanto mudamos. Assim é a pesquisa, que serve como uma base de informação e comparativo do nosso histórico e da realidade de outras empresas. Daqui a pouco falaremos dos nossos resultados, mas já podemos dizer que estamos bem posicionados. Para se ter uma ideia, estamos no seleto grupo de 10% das empresas do mercado que possuem índices maiores ou iguais a 75% da sua avaliação geral. Agora que sabemos mais a respeito da pesquisa, vamos conferir os seus resultados. O resultado geral do Grupo Boticário foi muito bom. Numa escala de 1 a 5, 76% deram notas entre 4 e 5.
sendo que apenas 10% avaliou o clima de forma desfavorável, de 1 a 2 pontos de nota. Destaque para a Eudora e a Aerofarma, que obtiveram resultados ainda mais expressivos. Comparado com 2008, houve uma nítida evolução. Em relação à média do mercado, estamos bem melhor que as demais empresas. Já comparado com as empresas que estão no P90, os 10% com as melhores avaliações, podemos evoluir. A participação dos colaboradores nas pesquisas tem aumentado a cada edição. Além disso, temos uma participação acima da média do mercado. Aqui no grupo, as pessoas têm cada vez mais visto de maneira positiva a organização, como mostra o índice de favorabilidade. Novamente, somos destaque se comparados ao mercado. Dentre os fatores avaliados na pesquisa, tivemos pontos muito bem avaliados, como a imagem da empresa, o engajamento das pessoas, a relação com o superior imediato, a clareza e o alinhamento da estratégia. Para 77% dos entrevistados, o grupo possui uma estrutura organizacional que facilita a realização dos objetivos, resultado 18% acima da média geral. Já 90% identificam que o grupo tem planos definidos para atingir os seus objetivos, e 90% enxergam com clareza o seu papel nessa contribuição. 80% dos entrevistados afirmaram perceber que a empresa é integrada socialmente às comunidades. A preocupação com o meio ambiente é percebida por 96% dos colaboradores, sendo que 97% acreditam que desenvolvemos produtos e serviços de qualidade. No Grupo Boticário, praticamos no dia a dia os nossos valores, fato que é percebido por 79% dos entrevistados, com ainda 92% de colegas que afirmaram se identificarem com estes valores. Outros dados importantes mostram que os recursos oferecidos atendem às expectativas dos colaboradores. As normas de segurança do trabalho foram destacadas por 90% dos entrevistados, assim como os equipamentos por 75% das pessoas, e os sistemas de tecnologia, indicados por 71% dos colaboradores. Os líderes foram apontados como colegas que transmitem credibilidade e confiança aos colaboradores, integridade e honestidade, acessíveis à equipe, coerência entre fazer e agir e respeito foram aspectos muito bem avaliados. Quem faz parte do grupo age com energia e vê a nossa realidade de forma positiva. 92% dos respondentes sentem orgulho de trabalhar no grupo. 89% recomendariam aos parentes e amigos o grupo como sendo uma boa empresa para se trabalhar. 75% sentem-se motivados para ir além das responsabilidades do cargo. 91% enxergam o futuro do grupo com otimismo. É por isso que o nosso clima está cada vez melhor. Crescemos se comparados com o resultado de 2008 e estamos com média superior à geral e com valores próximos aos das melhores empresas do mercado. Mas vendo esse nosso retrato, enxergamos também pontos que vamos melhorar, como as condições de trabalho, cooperação e trabalho em equipe e desenvolvimento e carreira. Este é o nosso retrato. Sabemos como estamos, o quanto evoluímos, o que precisamos fazer ainda melhor. Podemos olhar para frente, encarar o futuro com certeza e desejo ainda mais forte de que a participação de cada um fará o nosso horizonte cada vez mais belo. Legal, gente. Então, galerinha, para vocês terem uma ideia, né, acho que ficou claro, efetivamente, esses dois grandes momentos que a gente tem dentro da pesquisa, né? O de comunicar a existência dessa pesquisa e como é que vai ser o processo e depois apresentar os resultados.
E aí teria uma terceira etapa, na verdade, que seria mais na sequência dessa apresentação de resultados, que é o processo como o Boticário trabalha. Ele faz uma reunião, na verdade, de ajuste com as áreas, para mexer justamente naquelas áreas importantes que apareceram oportunidades de melhoria, tá certo? Então, daí saem os planos de ação. Aí todo mundo sai fazendo lá dentro dos objetivos, mas tudo linkado ao objetivo estratégico. Veja como isso está tudo amarrado, gente, tá certo? Então, é importante entender essa conexão, essa ligação entre tudo, porque empresa é exatamente isso. Tem que estar tudo conectado, tudo ajustado, ok? Então agora, para deixar mais claro para vocês, eu trouxe aqui agora a palavra de uma gestora, que é do Ministério do Trabalho, que fala exatamente sobre esse processo lá no Ministério do Trabalho, como ela, na verdade, implementou a gestão de clima lá. E é bem interessante. Peguem atenção, são 3 partes de vídeo, gente. Então, eu vou na sequência aqui e vou passando para vocês. Mas vejam que interessante como essa gestora coloca aspectos importantes para nós gestores, tá? Prestem atenção. Vamos lá. Deixa eu liberar aqui para vocês o vídeo. Bora lá. Olá, está no ar mais um Justiça do Trabalho na TV, produzido pelo Tribunal Regional do Trabalho de Santa Catarina. Os estudiosos do assunto dizem que tão importante quanto a pesquisa é o pós-pesquisa. Eu estou falando da pesquisa de clima, um instrumento que vem sendo cada vez mais adotado pelos setores público e privado para medir o grau de qualidade do ambiente dentro da organização, da forma como é percebido pelos empregados e servidores. Para contribuir com a discussão sobre o tema, está conosco no estúdio a diretora da Secretaria de Recursos Humanos do Tribunal Regional do Trabalho de Santa Catarina, Fernanda Gomes Ferreira, que há cerca de um ano aplicou a pesquisa e continua se envolvendo com os seus resultados. Fernanda é graduada em Administração, especialista em Direito Administrativo e Administração Pública e mestre em Gestão da Qualidade e Produtividade. Fernanda, é uma satisfação tê-la aqui no nosso estúdio para discutir pesquisa de clima. Até porque nós, há cerca de um ano, como nós falamos, nós abordamos esse tema, realizamos uma pesquisa de clima aqui no âmbito do Tribunal do Trabalho de Santa Catarina. Bom, para começarmos, o que pode ser entendido como uma pesquisa de clima organizacional? O clima organizacional seria um conjunto de percepções e opiniões que as pessoas têm da instituição no qual trabalham. Ela dá uma ideia da percepção coletiva. O que as pessoas pensam naquele momento sobre determinadas condições da instituição no qual elas trabalham. E a partir do momento que a gente tem mapeado essas percepções e essas opiniões, a gente consegue entender um pouco mais o comportamento humano numa instituição, seja ela pública ou privada. Certo. E o que se busca com a realização de uma pesquisa de clima dentro de uma organização como a nossa, um Tribunal do Trabalho, enfim, qualquer organização, tanto no âmbito público quanto no âmbito privado? O objetivo de uma pesquisa de clima vai depender muito de cada instituição, né? Seja pública ou privada, mas em linhas gerais, a pesquisa de clima tem um grande propósito de tentar identificar se as pessoas têm uma opinião positiva sobre determinados assuntos, para que a organização possa então potencializar aquilo que as pessoas percebem como positivo, ou também pode, e esse é o grande objetivo, identificar questões que são consideradas desfavoráveis para os servidores, para os trabalhadores em geral, e que afetam de forma negativa o clima de trabalho. E com isso a organização pode então agir para eliminar esses focos que são desfavoráveis, né, esses problemas, ou pode mudar o rumo das suas ações. A ideia é essa, identificar o que é bom para se potencializar e identificar o que é ruim para se tomar medidas para se ajustar isso e tornar o clima muito mais positivo. Né? Porque todo mundo sabe que um clima organizacional bom, em que as pessoas se sintam motivadas, tem uma boa relação com a liderança, tem uma boa relação com a equipe, ele vai gerar saúde, ele vai gerar produtividade, ele vai gerar bons resultados. Muito bem. E quais os cuidados, Fernanda, que devem preceder a realização de uma pesquisa de clima, especialmente no âmbito de uma instituição pública, como a gente pode citar uma prefeitura, um tribunal como o nosso, ou até mesmo uma secretaria de Estado?
Bom, são vários os cuidados, né? Porque pesquisa de clima é uma coisa que mexe muito com a imagem da instituição, mexe muito com a segurança das pessoas que nela trabalham. Então, como qualquer ação administrativa, o primeiro passo é planejar. O que envolve esse planejamento? A definição clara dos objetivos dessa pesquisa de clima, né? A organização ter claro o que ela objetiva com isso, um apoio da alta administração para que ela não seja simplesmente mais uma busca de resultados sem ação. Então é importante que a administração mostre que esteja apoiando e que as pessoas que vão responder sintam que a administração vai fazer alguma coisa com aqueles resultados, porque como a gente estava falando, assim como ela é um ponto importante para que a administração haja, ela também é uma questão importante para os trabalhadores, para os servidores, né? Quando uma administração pergunta o que as pessoas acham, as pessoas passam a ter um documento na mão para dizer, olha, nós reclamamos disso. Claro. E o que a administração fez com isso? Então tem que ter muito planejamento, muito cuidado prévio em relação a isso. Depois a própria definição da metodologia, que instrumentos utilizar, que perguntas fazer, que linguagem adotar, como alinhar essa pesquisa às questões organizacionais, às percepções que já se tem, mesmo não pesquisando. E depois também cuidados de ordem prática da aplicação, um bom plano de comunicação, uma boa sensibilização e principalmente o cuidado para que a pesquisa de clima não vire um instrumento de punição, né? Pesquisa de clima não se confunde com gestão de desempenho. Ela não busca identificar quem acha que o tribunal não está bom, por exemplo, para aí tentar, neste caso, punir ou tomar alguma atitude individual. Ela é uma percepção coletiva. Ela tem que servir para melhorar o ambiente de trabalho. Então, essa definição da legitimidade do objetivo é bem importante. Um outro ponto em relação à confidencialidade dos dados, as pessoas precisam se sentir seguras em relação a essa pesquisa e também eu considero muito importante uma participação facultativa. As pessoas elas têm que participar porque elas confiam no processo e porque elas acreditam que aquilo vai gerar bons resultados. Obrigar a participar realmente pode induzir a uma distorção em relação aos resultados. Bem, Fernanda, numa pesquisa de clima a gente consegue números médios, né? Até porque você frisou bem, o objetivo não é identificar quem respondeu o quê, né? E com esses números você consegue mais ou menos identificar onde a organização precisaria atuar pontualmente para corrigir o rumo de alguma coisa? Com certeza, uma pesquisa de clima bem feita, ela consegue tirar os pontos de neutralidade, que são aqueles pontos que representam apenas uma média, que não nos trazem muita informação, mas ela consegue, quando bem feita, trazer os pontos chaves que são os de favorabilidade e o de desfavorabilidade. Então existem pontos que aparecem muito forte. Nós tivemos resultados em alguns pontos e que ficou muito claro, olha, as pessoas de uma maneira geral acreditam que isso não está bom. As pessoas de uma maneira geral acreditam que isso é muito bom. Então a gente consegue medir e trabalhar mais com os extremos do que com a média propriamente dita, né? Certo. Certamente há algumas coisas que, depois de identificadas, a administração pode até agir pontualmente para corrigir, para mudar o rumo. E aqueles pontos onde não dá para fazer nada mesmo, e como é que fica? O serviço público tem essas questões, né? E existem algumas situações que independem da instituição, depende de um governo federal, depende de uma lei, depende de outras regras, mas a gente tem situações ainda, e acho que a maioria das instituições públicas que faz pesquisa sabe disso, a gente tem muito para avançar ainda em coisas que a gente pode fazer. Então, seria muito simplista a gente achar que não é bom fazer pesquisa ou não adianta fazer pesquisa porque tem coisas que são impossíveis de a gente agir. Sim. A gente percebe ainda em toda essa mudança do serviço público que tem muita coisa que se pode fazer no âmbito de cada instituição, muitas vezes no âmbito de cada unidade, porque o que é importante colocar que os autores trazem muito isso em relação à pesquisa de clima, que a grande percepção que as pessoas têm do ambiente de trabalho é decorrente da liderança. Então, os líderes têm um papel muito importante. Aquilo que a pessoa pensa da sua instituição está muito ligada com aquilo que o líder representa, porque naquele momento o líder representa a administração e ele é a pessoa mais vinculada, mais próxima das pessoas que trabalham na instituição. O problema é que essa percepção tende a ser muito sazonal, porque os mandatos são curtos. Exato. E isso é um problema do serviço público, a questão da descontinuidade, né?
As instituições que mudam muito de governo e que mudam muito toda a estrutura de poder, toda a estrutura de liderança, elas têm um problema realmente sério de continuidade, de preservação do clima organizacional. Se essas pessoas que ingressam, se as novas pessoas não tiverem um firme propósito de dar continuidade em iniciativas que foram comprovadas como favoráveis para a melhoria do clima organizacional, realmente a instituição vai sofrer, vai inviabilizar a realização até de uma nova pesquisa, isso vai envolver desperdício de dinheiro público. Então esse cuidado, por isso que eu mencionei a importância da alta administração apoiar e mais aí trazendo a sua pergunta, a importância da continuidade administrativa na área pública. Tá certo, nós precisamos chamar um rápido intervalo, nós voltamos em seguida, um instante só. Ok, gente, vamos lá. Vamos pro vídeo final agora, então. Voltamos para o último bloco do programa sobre pesquisa de clima. Nossa entrevistada de hoje é a diretora da Secretaria de Recursos Humanos do Tribunal Regional do Trabalho de Santa Catarina, Fernanda Gomes Ferreira. Bem, Fernanda, na sua opinião, em que medida as pressões externas que são exercidas pela sociedade de um modo geral e decorrentes da própria legislação, nós temos aí o princípio da eficiência que foi instituído pela Constituição Federal de 88, em que medida isso tudo, esse conjunto de coisas, tem contribuído para desencadear níveis de estresse, também queda de produtividade, entre outras coisas que acabam acontecendo e influindo negativamente no alcance dos objetivos de uma organização? Eu não acredito que seja o princípio da eficiência o grande desencadeador do estresse, né? Porque o princípio da eficiência, da eficácia e da efetividade, ele trabalha em fazer certas coisas e fazer as coisas certas. Claro. Eu não acredito que um servidor público se incomode e fique estressado em fazer certo. Todos os seres humanos gostam de fazer as coisas certas. Talvez a nossa grande dificuldade seja gerenciar os processos de mudança e gerenciar esse processo de eficiência, que daí envolve preparo das lideranças, método de trabalho e conhecimento técnico. Então, o que a gente observa em termos de serviço público, né, em termos de literatura e até mesmo na prática, o estresse está muito mais ligado a questões estruturais, organizacionais, a questão da meritocracia, do reconhecimento, das oportunidades de ver um significado no seu trabalho, a questão da relação com as equipes de trabalho, do que propriamente com o princípio da eficiência que eu acredito que todo servidor público busca. Né? É o mínimo que a gente pode fazer para uma sociedade que nos paga. Agir de uma forma correta, fazendo as coisas certas e dando resultado. O que talvez a gente tenha que trabalhar um pouco mais é na nossa capacidade de gerenciar os métodos de trabalho, de gerenciar a estrutura, e aí essa estrutura vai desde a questão física até das questões do poder, as questões de relacionamento humano no trabalho, para que isso não interfira na qualidade de vida das pessoas e no estresse. E a pesquisa de clima é uma ferramenta boa, ela permite que a gente identifique o que está gerando estresse, o que está incomodando os servidores, para, como a gente já falou durante toda a pesquisa, a gente possa agir e corrigir isso. Bem, Fernando, nós estamos em época de fixação de metas, né? Nós temos as nossas metas nacionais, fixadas pelo Conselho Nacional de Justiça, nós também construímos aqui as nossas metas regionais, e, via de regra, pode até acontecer que alguma meta seja pouco factível, ou seja, metas ambiciosas demais. Isso acaba gerando, de certa forma, uma pressão sobre o conjunto de servidores, não apenas de servidores, mas também, no caso do nosso Tribunal da Justiça do Trabalho, até sobre os próprios juízes. Você não acha que, quando se pensa sobre isso, sobre a fixação dessas metas, não se corre um certo risco, inclusive, de, pelo fato de serem ambiciosas demais, provocar um certo estresse no universo de servidores, de trabalhadores, de agentes que estão envolvidos naquela organização? Com certeza. Metas que, quando a gente fala em meta, em termos administrativos, ela tem que ser uma meta desafiadora, que a pessoa se sinta capaz de fazer, e ela tem que ser factível. A pessoa tem que entender que ela vai poder alcançar essa meta. Talvez, como eu respondi na questão anterior, né, a nossa necessidade de aprimorar mais a gestão
para que a gente chegue em metas que as pessoas percebam. Eu vou me esforçar, eu vou alcançar essa meta e eu vou ser reconhecido por essa meta. A gente tem que ter o conjunto, não basta a gente simplesmente ter metas impostas, que as pessoas não participam muitas vezes dessa meta, né? Porque é humano isso. Se você não está envolvido com o processo, se você não ajuda a construir a sua instituição ou o local que você trabalha, se você não participa disso, há uma tendência, e como eu falei, é uma questão humana, de você resistir, de você não se sentir engajado naquilo, não se comprometer. Então, com certeza, se a instituição constrói metas, ela tem que construir metas que as pessoas percebam como metas possíveis de serem alcançadas. E que isso não signifique um desgaste na vida pessoal delas, um desgaste institucional também. Tá certo. Bem, Fernanda, nós temos um colega nosso, o Helder Braulio Leone, que quer fazer uma pergunta para você. Pois não. Aqui no Tribunal do Trabalho da 12ª Região, em Santa Catarina, nós fizemos uma pesquisa de clima há quase um ano e eu gostaria de saber da Fernanda quais os passos que a gente já deu uma direção de intervenção naqueles pontos mais frágeis e que dificuldades a gente enfrenta na implantação de uma política de intervenção sustentada numa pesquisa de clima organizacional. Boa pergunta essa, né? Realmente a gente levantou vários pontos. Eu vou destacar alguns para poder responder a pergunta, né, do nosso colega. O primeiro ponto que a gente identificou é a questão do planejamento estratégico, né? A pesquisa de clima mostrou que o conhecimento, as informações decorrentes do planejamento estratégico, elas estavam concentradas nas pessoas que exerciam cargos em comissão. Certo. Então, o planejamento estratégico, que é o que norteia toda a instituição, a gente percebeu que ele não chegou para todas as pessoas da instituição, né? E não existe planejamento sem as pessoas perceberem que podem agir em relação a ele. Então, algumas medidas já foram tomadas, com ampliação da participação das pessoas no planejamento estratégico, nas reuniões. A própria assessoria de comunicação do tribunal tem trabalhado com plano de comunicação. Então, essa é uma forma de fazer chegar aquilo que foi planejado para que as pessoas trabalhem alinhadas a isso. Um outro ponto que nos chamou bastante atenção foi sobre a sobrecarga, referente à sobrecarga de trabalho dos juízes substitutos. Foi a categoria que refletiu um maior peso, um maior sentimento em relação à sobrecarga de trabalho. E aí o tribunal, ele editou uma portaria criando um assistente de juiz para o juiz substituto. Então essa iniciativa, embora a gente tenha que ver outras, obviamente, mas essa iniciativa ela tende a contribuir nessa sensação, nessa percepção de sobrecarga dos juízes substitutos. Um ponto muito sério que apareceu, porque a pesquisa de clima, é importante colocar, nem sempre ela traz novidades, né? Às vezes ela simplesmente valida coisas que as pessoas falavam, mas que a gente não tinha nenhum documento formal para se certificar. Então, um ponto que já era conhecido nosso, mas que a gente não tinha isso muito claro, é a questão da indicação para cargos em comissão e função comissionada, a questão da meritocracia. Os servidores não percebem que o tribunal tem critérios claros. E aí o tribunal, então, passou a adotar os editais para a ocupação desses cargos, dessas funções comissionadas, dando transparência para o processo, dando visibilidade para que as pessoas tenham consciência de que elas podem participar de forma igualitária, com critérios, com regras. Precisamos avançar muito nesse quesito, mas acho que foi um passo bem importante. E a questão do erro, Fernanda? A questão do erro apareceu bastante na nossa pesquisa, né? O tribunal ele não vê o erro como uma oportunidade de aprendizado. Isso é um ponto bastante sério se a gente pensar que, ao mesmo tempo, as pessoas perceberam que a organização é uma organização que inova. O tribunal, na percepção das pessoas, ele inova muito. E aí a gente ficou refletindo, bom, para inovar a gente precisa arriscar, e arriscando a gente pode errar. Então, se o tribunal não vê o erro como uma oportunidade de aprendizado, como que a gente vai lidar com a inovação? O Cortella, que, se eu não me engano, esteve aqui, o filósofo, né, ele colocou muito isso. Só os seres humanos arriscam. E só arriscando a gente erra, né? Então, e o erro é uma forma, como ele mesmo colocou, a forma mais inteligente de mudar e de inovar. E o que pode ser feito a esse respeito? A gente tem que trabalhar sobre essa questão do erro, e aqui a questão do erro não estou trabalhando com negligência, nem falta de atenção, nem descuido, né? Mas o tribunal tem que ser um pouco mais permissivo, tem que realmente analisar isso com mais detalhe para ver por que as pessoas estão tendo esse sentimento, para não inviabilizar que as pessoas procurem fazer coisas diferentes sob pena de serem punidos, né? Então, trabalhar um erro de uma forma mais positiva pode ser salutar para o tribunal se ele realmente quer inovar e quer mudar.
Bem, para finalizar, Fernanda, quais são os próximos passos que deverão aí ser dados no tocante a esse tema da pesquisa de clima no âmbito da Justiça do Trabalho de Santa Catarina? Bom, o principal ponto, que foi o que a gente já conversou em uma outra questão, é a área de recursos humanos intensificar, mostrar novamente os resultados da pesquisa, chamar a atenção para aqueles pontos que foram mais críticos, né, para que as pessoas se sintam sensibilizadas a agirem para melhorar o clima organizacional. Né, o recurso humano se colocando como parceiro das unidades e das pessoas e sensibilizando para que a gente crie mais planos de ação. E mostrando também para a própria administração se algumas posturas estão ou não alinhadas com essa pesquisa de clima, né? Fazendo sempre esse alerta numa busca incessante para que a gente realmente melhore o clima organizacional, né? Para que numa futura pesquisa a gente perceba, ó, a pesquisa feita valeu a pena porque nós agimos e hoje as pessoas percebem isso de uma forma mais positiva. Percebendo que houve uma evolução até para motivar a responder uma próxima futura que seja feita, né? Perfeito. Bem, Fernanda, infelizmente o nosso tempo se esgotou, eu teria até outras perguntas para fazer, mas quem sabe a gente volta ao tema numa próxima oportunidade, provavelmente até depois que o tribunal fizer uma nova pesquisa, não sei se com contratação ou própria, né? Já que tem um certo know-how já em relação ao tema, nós voltaremos seguramente numa próxima oportunidade. Muito obrigado pela sua participação. Obrigada também. Chegamos ao fim do nosso programa. Hoje conversamos com a diretora da Secretaria de Recursos Humanos do Tribunal Regional do Trabalho de Santa Catarina, Fernanda Gomes Ferreira, sobre pesquisa de clima organizacional. Todas as nossas entrevistas estão na internet, no endereço trt12.jus.br. Voltamos semana que vem com mais um tema do seu interesse. Até lá! Ok, gente. Então, galerinha, acho que deu para ficar claro, na verdade, com essa visão da gestora, todo esse processo, a dificuldade, o cuidado que você precisa ter, desde a ideia da concepção de você implementar essa ferramenta chamada pesquisa de clima, né, os cuidados que você precisa ter, mas, acima de tudo, como isso é uma grande ferramenta para você tomar decisão. Então, gente, quero agradecer, tá certo, mais uma vez, a presença de vocês aqui e convidá-los para a nossa próxima aula. Fiquem bem. Até a próxima aula, tá bom? Muito obrigado. Fiquem bem.